Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do AgroProse Podcast. Me chamo João Lima, estou acompanhado da Maia Ingrid Belfort e estamos diretamente aqui da Expoema, esse evento tão marcante para a nossa capital, São Luís, e hoje falaremos da importância da Universidade Estadual do Maranhão para o desenvolvimento do Estado. E antes de darmos início ao nosso episódio especial, gostaríamos de agradecer ao Emanet por disponibilizar uma difusão em tecnologia e comunicação e a Proxai por fazer esse projeto acontecer. E estamos hoje com duas convidadas muito especiais, a diretora do CCA, professora doutora Ana Maria, e a diretora do nosso curso de Engenharia Agronômica, professora doutora Marta. Agradecemos também ao Departamento de Economia Rural, também ao Centro de Ciências Agrárias, a todo esse apoio e fortalecimento das atividades acadêmicas. E de forma também especial, queremos agradecer a nossa querida UEMA, que nos contribui para levar conhecimento e inovação para toda a comunidade, para toda a sociedade. Diretora Ana Maria, queria saber a importância, a missão do Centro de Ciências Agrárias, né? De que forma ele impacta e contribui, né, tanto para o curso de zootecnia, da medicina veterinária, da engenharia de pesca e engenharia agronômica. Bom, então, o CCA ele é um órgão executivo descentralizado, né, que está diretamente ligado à reitoria da universidade. E ele foi criado através de um decreto a partir de 1994, quando foram criados, a universidade ela passou por um processo de reestruturação e foram criados os centros, e tanto aqui em São Luís quanto no interior, né? No interior seriam centros de ensino superiores e tal. Mas recentemente, em 2020, a universidade passou por nova reestruturação de cargos. Esses centros que estavam no interior, eles passaram a se tornar campi e permaneceram os centros aqui na UEMA, né? São 5 centros e o CCA faz parte. Então, eu posso dizer que o CCA ele é um dos centros de excelência aqui da universidade, até considerando todo o perfil do centro, a quantidade de doutores, por serem os cursos mais antigos. Então, a gente se tornou assim, um centro de excelência dentro da universidade, né? E considerando a missão da UEMA, que na realidade é de produzir, de difundir conhecimento, voltado para a questão da cidadania, né, e da formação profissional, o CCA ele também vem nesse contexto. Então, eu acho que a missão do CCA seria de promover o ensino, a pesquisa, a extensão, né, voltado para essa questão da sustentabilidade e no campo das ciências agrárias. Então, nas áreas, né, de produção de alimento, na produção animal, na parte da saúde animal, na parte de conservação ambiental, né? E também no fortalecimento da pesca e da aquicultura e da agricultura de uma forma geral. Então, você falou da questão dos cursos. Então, o CCA ele tem 4 cursos de graduação nas áreas de agrárias, especificando especialmente no caso a agronomia, a veterinária, a zootecnia e a medicina e a engenharia de pesca, né? Então, nós formamos profissionais nessas áreas, né? Engenheiros agrônomos, engenheiros de pesca, zootecnistas e médicos veterinários. E esses profissionais, eles passam a exercer, eles são capacitados dentro do centro para exercer a sua profissão, desde na área de produção, da produção agropecuária, até a questão da pesca, né, da gestão de recursos pesqueiros, aquícola, até a saúde animal e a produção, a agricultura de uma forma geral, né, levando a questão da segurança alimentar. Então, eu acho que dessa forma o CCA ele cumpre sua missão dentro do Estado. O papel é importantíssimo, né? O CCA tem. Como a senhora citou, um dos cursos é agronomia, né? E eu gostaria que a professora Marli falasse o papel da agronomia na realidade agrícola maranhense. Tá. Boa tarde a todos também. Em primeiro lugar, também gostaria de agradecer o convite de participar aqui desse projeto e de parabenizar a iniciativa do Departamento de Economia Rural e de vocês, estudantes que estão participando aqui nesse momento. Então, o curso de agronomia, ele já tem uma longa história aqui no estado do Maranhão, na nossa universidade, né? Ele foi fundado, iniciou as atividades em 1969. Então, nós já temos aí mais de 5 décadas de trabalho, ao longo do qual têm sido formados profissionais comprometidos com o desenvolvimento agrícola, tanto do estado quanto do Brasil.
O Maranhão é um estado eminentemente agrícola, né, que se baseia, a economia baseada principalmente no setor primário. Então, é um estado que ele já foi, assim, teve destaque no cenário nacional na produção de algumas culturas, por exemplo, como o arroz e o algodão, e hoje perdeu um pouco disso, mas nós temos ainda hoje forte, por exemplo, na região sul do estado, a produção de grãos, principalmente soja e milho. Na região aqui leste do estado, também produção de eucalipto, de soja. Temos a pecuária, tanto de corte quanto de leite. Temos a piscicultura, que vem crescendo muito no estado, expandindo muito na região mais ao norte do estado. A questão do desenvolvimento apícola. Então, nós temos várias atividades ligadas à agricultura. E o curso de agronomia, por ter uma formação assim bastante diversificada, generalista, ele vem formando profissionais capazes de atuar nas mais diversas áreas. A universidade, ela se baseia em 3 grandes pilares, né, que é ensino, pesquisa e extensão. E nessas 3 áreas, o curso de agronomia atua. Então, na área de ensino, ele forma profissionais, como eu falei, para trabalhar desde a produção vegetal, produção animal, a parte de geoprocessamento, desenvolvimento de novos insumos, de novas tecnologias, de aplicativos, de manejo de recursos naturais, de zoneamentos, enfim, de uma série de áreas de crédito rural, de agricultura de baixo carbono, sistemas integrados. Então, ele prepara os nossos profissionais para isso. Na área de pesquisa, nós também temos na universidade diversos trabalhos de pesquisa, projetos de pesquisa sendo desenvolvidos, por exemplo, na área de melhoramento de sementes de cultivares, na área de produção de bioinsumos e na área de extensão a mesma coisa. Então, é um curso que está permanentemente tentando se atualizar, acompanhar o desenvolvimento da agricultura estadual e nacional e que é comprometido com esse desenvolvimento. Diretora Ana Maria, gostaria de saber como que acontece essa conexão entre o CCA e os produtores do Maranhão. Bom, nossos professores, como eu falei, eles são bastante qualificados, né? Então, eles têm projetos pontuais dentro das diferentes áreas, né? E eu acho que essa conexão, ela se dá principalmente através dos projetos, principalmente projetos de extensão, os cursos de capacitação que a gente consegue ministrar, talvez também a parte de assistência técnica, né, que eu digo assim, e a parte de pesquisa aplicada. Essa assistência técnica não é no sentido da gente estar fazendo papel que a GERP e outros órgãos voltados para a agricultura fazem, mas assistências técnicas também, assim, dos professores nas localidades onde, na maioria das vezes, eles estão exercendo alguma atividade de pesquisa, que eles podem dar essa assessoria diretamente, como também nos serviços prestados pela universidade, né? Então, o CCA, ele tem um dos maiores exemplos que a gente tem é justamente o Hospital Veterinário. Eu acho que é a nossa maior vitrine tecnológica e de serviço de extensão que a gente faz, que atende um público muito grande, desde produtores à sociedade geral, né? Com bastante serviços que são prestados em diferentes áreas. Fora isso, a gente tem também outros laboratórios dentro do CCA que prestam serviços tanto para agricultores como para a sociedade de uma forma geral. Então, por exemplo, pode citar o exemplo do laboratório de microbiologia de água, né, que faz análise de água e microbiologia de alimentos. O próprio laboratório de solos, que a gente trabalha diretamente com os agricultores aqui, fazendo análise, entregando resultado, recomendação de adubação. A assessoria, a prestação de serviço ou assessoria, assistência técnica dada pelos laboratórios de fitopatologia, da parte de fitossanidade, com a parte de doenças, identificação de doenças, de pragas. Então, assim, são exemplos. A parte da apicultura, a professora Eleusa faz um serviço belíssimo com agricultores, com a parte de apicultura, né? E também com resgate de enxames que são localizados, às vezes, em diversas propriedades, às vezes residenciais. Então, ela tem uma parceria com os bombeiros que fazem esse trabalho. Então, a gente atende esse público todo mediante esses nossos projetos, né? Eu acho que seria assim. E uma outra coisa que eu acho também que seria importante, com essa vivência, com esses trabalhos que a gente desenvolve, a gente leva o conhecimento, né, a parte científica, a pesquisa aplicada para o agricultor, na intenção de tentar aumentar a sua produção, a sua produtividade e dar alguma assistência com relação àquelas práticas mais, assim, diretamente do campo, né, coisa que a gente pode ajudar. E aí, nesse caso, entra tanto os professores, através dos seus projetos, quanto aqueles alunos que estão trabalhando com eles e que vivenciam, né, essas situações a nível de campo. Acho que é mais ou menos por aí. Aproveitando o gancho dessa exposição, que tudo que o CCA faz, né,
eu queria que você trouxesse um exemplo bem nítido para a gente, a questão da extensão acontecendo, que leva à aproximação dos estudantes e professores juntamente às demandas reais do campo. Qual um exemplo bem... Pronto, assim, existem vários exemplos, eu vou citar alguns, né? A gente vem fazendo extensão já há muito tempo. Eu acho que o Labex, que é o nosso laboratório de extensão, ele começou como laboratório, depois ele foi, a gente viu que a expansão dele era muito grande, a gente transformou em núcleo. Ele começou, foi quando a gente iniciou, eu acho, o CCA com a extensão dentro dos nossos cursos. E aí tinha um projeto que eu acho bastante interessante, a gente teve uma participação no projeto Rondon. Na época, o professor Rômulo, ele estava aqui e ele conseguiu levar um grupo de professores e alunos que participaram do projeto Rondon, interagindo dentro do estado, em vários municípios. Depois a gente teve um projeto que também não era só do CCA, era da UEMA, mas começou pelo Labex, né? Sim. Então, o UEMA no campo também, ele tinha uma similaridade com o projeto Rondon, porque ele era feito também em municípios, prefeitura ajudando e tudo, então foi feito esse projeto. Tivemos um outro projeto chamado Estágio Vivência, também proporcionado pelo Labex, onde os alunos no período de férias, né, juntamente esses outros, acontecia no período de férias também. Os alunos iam para alguns municípios, então a gente tinha convênio com algumas prefeituras que bancavam estadia, alimentação, e os alunos iam vivenciar a atividade que era exercida pelos produtores rurais. Então eles viviam na casa dos agricultores e vivenciavam com eles, né? Tudo como é que eles trabalhavam, passava uma média de... As férias quase todas, era 15 dias, tinha alunos espalhados em vários municípios, principalmente aqui nessa região de Morros, né, que era a região mais próxima, então a gente tinha esse projeto. Eu acho 3 projetos muito bons que acho que iniciaram a questão da extensão, né, no nosso centro. E hoje a gente vê que tem muitos trabalhos sendo desenvolvidos. Então, por exemplo, além do hospital veterinário que eu já falei, que está aqui no centro, o professor Hamilton, ele tem um trabalho de assistência técnica à criação de produtores de leite, né, aqui dentro da ilha. Então, ele dá toda essa assistência técnica e os alunos ajudam. A gente tem professores que trabalham na área de horticultura, com a parte com agricultores da área de Cinturão Verde, aqui dentro da universidade, aqui dentro da ilha, porque vocês veem que a gente está dentro da cidade, então para a gente é um pouco tanto difícil, né? Então, na medida do possível, acho que a maioria das ações elas são feitas por aqui. A gente também tem cursos de capacitação, por exemplo, o professor amigo estava me falando há pouco, ele deu, agora em julho, ele ministrou um curso de capacitação nacional de controle e erradicação de brucelose e tuberculose, feita não só para agricultores, mas era feito diretamente para médicos veterinários, né? É um curso nacional que a pessoa, quando ela faz esse curso, ela recebe a certificação e ela pode se credenciar em qualquer estado, nos órgãos de defesa, para trabalhar no controle dessas doenças, né? Dessas enfermidades. Então, assim, a gente tem outros projetos aí, alguns projetos em assentamentos, porque eu acho que o centro ele cresceu tanto que, fora a questão dos profissionais da graduação, os médicos veterinários, agrônomos de pesca e zootecnistas que são formados, eu acho que a gente extrapolou também o conhecimento para pós, né? Então, a gente tem nossos programas de pós também, os 4 programas de pós-graduação, um da agronomia, vinculado diretamente à agronomia, que é o Ciências Agrárias, 2 na veterinária, vinculado ao curso de veterinária, que é o de Ciência Animal e Defesa Sanitária Animal, e o de Produção Animal, que é o mais recente. Esses 3 que eu falei antes, eles têm mestrado e doutorado, e esse de Produção Animal, ele tem apenas o mestrado, porque ele começou agora, né? Então, a gente conseguiu extrapolar, e esses professores que estão na pós, mediante os seus trabalhos, eles também terminam fazendo, né, indiretamente, mas que agora a extensão vai ser obrigada na pós, eles vão ser obrigados, além da pesquisa, eles vão ser obrigados também a fazer um pouco de extensão. E a gente termina vendo, às vezes, eu vi aqui o professor Emanuel, ele tinha uns trabalhos na área de assentamento, e chegava lá, estava dando assistência, o pessoal que estava lá estava vivenciando também com eles, então eu acho que começa por aí. Então a gente tem muitos projetos bacanas que são desenvolvidos. Mais recentemente, a Pró-Reitoria, agora em agosto, né, a Pró-Reitoria de Extensão lançou um programa de UEMA Ação, que foram feitas atividades de extensão nas aldeias indígenas, e a gente teve uma grande participação de professores do CCA participando, né? Temos também trabalho do pessoal da pesca aqui na Raposa, com pescadores. Então, assim, a gente tem muitos trabalhos de extensão sendo desenvolvidos pelo centro. É bem importante a gente ficar ciente desses projetos, né, de extensão, né, que engrandece não só a instituição, mas também a sociedade, também os
estudantes, né? Sim, sim. Como a senhora falou antes, que o curso busca formar profissionais, eu gostaria que a senhora falasse mais sobre as áreas de atuação do engenheiro agrônomo. Tá certo. O nosso curso, o curso de agronomia, ele é muito generalista, né? Então, o engenheiro agrônomo, ele sai capacitado para atuar em mais diversas áreas. Ele pode trabalhar desde a área da produção vegetal, por exemplo, na área de melhoramento, na área de produção de grãos, de silvicultura, de horticultura, em diversas áreas de produção vegetal. Pode trabalhar na área de produção animal também com melhoramento animal, também com a parte de pastagem, manejo de pastagem, na parte de meio ambiente, então no manejo do solo e água, que é uma coisa que está muito relacionada à outra. Pode trabalhar na área dos zoneamentos que eu mencionei anteriormente, zoneamento edafoclimáticos, zoneamento de risco ambiental, na parte da agricultura de baixo carbono, nos sistemas integrados de produção, tudo voltado para o meio ambiente, na assistência técnica, na parte de cooperativas e associativismo, na produção de novos insumos, bioinsumos, na produção, pode ser empreendedor, né? O engenheiro agrônomo pode trabalhar como empreendedor, ter sua própria empresa de assistência técnica ou de desenvolvimento de softwares, de aplicativos, pode ser em diversas áreas, porque realmente é muita coisa que a gente pode trabalhar. O agrônomo também, quando formado, ele também pode trabalhar na área de ensino, pesquisa e extensão, para trabalhar em alguma universidade, alguma empresa, né, de pesquisa, de assistência técnica. Pode trabalhar com um agricultor, seja pequeno, médio, grande, né, que é o agronegócio. E hoje eu estava em sala de aula falando que agronegócio a gente só quer associar o grande agricultor. Não, o pequeno agricultor, a gente tem que pensar nele também como agronegócio, né? Sair um pouco daquela agricultura familiar, mão de obra familiar, não. Vamos expandir nossa visão e pensar nele também como agronegócio, para ele crescer, produzir, se tornar grande, não só do sentido econômico, mas também do sentido social. Então, é um curso bastante generalista que dá diversas oportunidades. Eu sou suspeita, eu sou agrônoma, sou formada pela universidade, é um curso assim que dá muita oportunidade. No caso da minha área, que eu trabalho com solos, também é uma área belíssima que a gente pode trabalhar tanto com levantamentos, com estudos de solos, com planejamento ambiental. Então, tem um leque de oportunidades muito grande. E a gente, como eu falei, nós estamos num estado que ainda tem uma vantagem em relação a outros, talvez, que a gente tem todo o suporte assim, da ferrovia Norte-Sul e o porto de Itaqui. Então, são oportunidades também que o agrônomo pode atuar nessa parte de comercialização de produtos, além da produção, importação e exportação de insumo, na acreditação fundiária, tem diversas áreas de atuação. Então, é um curso que dá muitas oportunidades, tá? E ainda falando sobre a importância da agronomia, a senhora poderia nos falar como a agronomia vai dialogar com os desafios atuais, como mudanças climáticas? Tá. As mudanças climáticas são um dos grandes desafios, né, que a mídia está sempre falando. Como é que a agronomia pode atuar? A agronomia, o engenheiro agrônomo, ele pode atuar, por exemplo, no desenvolvimento de pesquisas voltadas ao desenvolvimento de novas espécies que sejam capazes de se desenvolver, de conseguir superar a questão da seca, novo desenvolvimento de insumos como biopesticidas, por exemplo, manejo de pragas, manejo de doenças. Então, para que essas culturas consigam se desenvolver apesar dessas mudanças que são inevitáveis de acontecer. Enfim, são várias as áreas que o agrônomo pode atuar, justamente pensando nessa mitigação desses problemas que a gente vem enfrentando hoje, sobretudo na área de meio ambiente, tá? Sim, mais uma coisa importante que eu me lembrei. Uma das coisas que o agrônomo pode atuar, também nisso que a gente está falando, questão de meio ambiente, tentando aumentar a produtividade das áreas que já estão no processo produtivo. Ao invés de incorporar novas áreas desse processo, um desafio do agrônomo é tentar aumentar a produtividade, preservando os recursos naturais para produzir de forma sustentável, né? E de forma responsável, pensando no futuro. E professoras, diretoras, qual o papel, né, que o CCA tem de estar presente nesse evento tão importante que é a Expoema? Pode começar com você. Eu acho que esse evento dessa natureza, eu acho que permite a gente aproximar, né, a universidade da sociedade de uma forma geral, porque a gente sai dos nossos muros, a gente está aqui presente, a feira aqui, ela oportuniza assim, uma diversidade de públicos, né, que passam pelo stand,
E aí isso os alunos aqui, juntamente com os professores, eles vão ter a oportunidade nessas situações de estar expondo, de estar mostrando o que a gente faz, o que a gente aprende, o que a gente pesquisa. E dessa forma a gente vai passando para a sociedade o que a UEMA faz, qual é o papel da UEMA, né? O que a gente faz realmente dentro da nossa instituição, com relação a ensino, pesquisa e extensão. E eu acho também que é uma oportunidade para os nossos alunos, principalmente, de estarem aqui durante essa semana, compartilhando com os outros setores da agricultura, né? Porque todos os órgãos que trabalham com a agricultura no estado, eles, de alguma forma, eles estão aqui. Então, é um momento para que os alunos possam compartilhar dessas experiências, ver os outros estandes, o que esses órgãos fazem, o que estão produzindo, né? Trocar experiências com eles. Então, eu acho que é uma oportunidade que os alunos também têm. E é uma oportunidade também deles estarem exercendo, né, ali a prática de estar falando com o público. Isso aí eu acho que é muito bom, é uma experiência muito válida. Fora, João, que promove esse contato, né, com os produtores, com os agricultores aqui do município, do entorno. Promove também uma oportunidade de estágio, porque no momento que vocês estão aqui enquanto estudantes, visitam um estande, visitam outro, já entram em contato, se interessam por uma determinada área, no Senar, o AGERP, vocês vão lá, conhecem o estande, conhecem o trabalho que eles desenvolvem, já se interessam, buscam oportunidade de estágio, dá maior visibilidade à nossa universidade, ao nosso curso, como a Ana Maria falou, promove essa divulgação dos trabalhos de ensino, de pesquisa, de extensão e experiência. Vocês agora estão vivenciando essa experiência de fazer uma entrevista, um podcast com a gente, os que estão lá fora estão mostrando o que vem desenvolvendo na universidade. Então dá visibilidade e aí vocês também vão ganhando confiança e gostando daquilo que estão aprendendo em sala de aula, né, e vivenciando isso fora. Além disso, ainda tem a questão de oportunidade de práticas aqui dentro, né, principalmente na parte de zootecnia, na parte de produção animal. Então a gente tem hoje as aulas práticas, a gente está tendo essa semana alguns professores que estão aqui, né, vivenciando o dia a dia, o professor Francisco, o professor Helder, a professora Inês estava aqui hoje de manhã, amanhã o professor Helder lá da zootecnia vem para cá também. Então, é uma oportunidade, acho que única, né, para vivenciar, já que a gente fica longe do campo, então, quando se concentra alguma coisa, mesmo que menor, né, a gente aqui tem poucos agricultores, eu acho aqui, produtores, a gente tem muito criador, né, mais por conta da parte animal. Mas como a professora Marley falou, tem uns agricultores aqui do entorno que vêm para cá e que a gente consegue passar um pouquinho do que a gente faz, né? Sim, aí se torna bem enriquecedor para todos, né? Sim, com certeza. Porque acaba conectando os estudantes, os professores, os produtores. E a sociedade de uma forma geral. Une a universidade com a sociedade, os produtores e todo um âmbito. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem do que o CCA pode passar para quem está assistindo para um futuro mais sustentável. Professora Ana Maria. Para mim, assim, eu acho que o CCA ele é um formador, né, formador de profissional, a gente pode dizer assim, né? E dentro dessas profissões a gente está formando a parte de agrárias, que é a base primária da cadeia de produção. E aí esses profissionais que estão sendo capacitados pelo CCA, eles são indispensáveis para poder garantir o desenvolvimento do Estado, não só do ponto de vista da produção, mas do ponto de vista também sustentável, né? Porque a ciência ali trabalhando junto com a sociedade, a ciência trabalhando com as pessoas, né, com os animais, né? A gente tem aqui pesca, zootecnia e acima de tudo com a questão ambiental, porque a gente está fazendo tudo isso voltado para a sustentabilidade e a gente está aí voltado para a questão ambiental. Acho que é mais ou menos isso. A gente gostaria de agradecer a presença de vocês, né, diretora Ana Maria. Agradeço aí pela oportunidade. Diretora Obrigada. Marlene, né, temos um brinde para vocês, agradecendo a presença de vocês aqui conosco. Obrigada. Obrigada. Gravarem, tá bom? E para vocês que nos acompanharam, nossos sinceros agradecimentos, tá bom? Terão mais episódios aí que estarão para lá de especiais, diretamente aqui da Expoema. E, por favor, continue acompanhando nas redes sociais, né, que vão estar sendo
publicados futuramente em ambas. Então, muitíssimo obrigado, até a próxima. Obrigada.